Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Para quem já disse boa noite, para quem a gente ainda não disse. Vamos começar a aula de hoje. Estamos falando aí sobre características de uma igreja verdadeiramente edificada, como Paulo fala lá em Efésios 4. E aí nós estamos vendo que são 4 características, são 4 versículos, como ele fala sobre maturidade espiritual, estabilidade espiritual e por aí vai, né? Cooperação dos santos e seguir a verdade em amor. Nós estamos vendo essas características nessas últimas aulas. Na aula passada, nós paramos analisando um texto de 2 Tessalonicenses 2, que fala sobre o período em que o anticristo apareceria, e a gente fala sobre esse texto de 2 Tessalonicenses num contexto de que uma igreja estável, ela uma igreja estável, ela não vai estar suscetível à atuação do espírito do anticristo. Então, nós estamos falando nesse contexto. Estamos falando bastante. Na verdade, semana passada nós vimos várias passagens, né, em Daniel. Lembrei do Diego nessa aula, infelizmente ele não estava, mas vimos várias passagens lá do livro de Daniel, onde falam sobre características de quando o Senhor Jesus for voltar, essa atuação do anticristo, como é que vai ser essa questão da perseguição, mas sempre lembrando, estamos falando nisso dentro do contexto da necessidade de sermos uma igreja estável, espiritualmente estável. Se formos uma igreja espiritualmente estável, não estaremos suscetíveis à atuação do espírito do anticristo que já está na terra. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Antes da gente começar, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua graça, pelo teu favor que tem nos acompanhado nesse período difícil. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça o nosso homem interior, fortaleça, Senhor Jesus, o nosso espírito, fortaleça, Senhor Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor. Não permita que as muitas informações, as muitas notícias venham nos afastar do Senhor, porque nada pode nos afastar do teu amor. Meu Pai, nos traga à memória o fato de nós sermos teus filhos e não sermos órfãos e pessoas renegadas. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesses dias e nos auxilie especialmente na aula de hoje, que o Senhor possa nos ensinar todas as coisas, uma vez que nós não sabemos nada. Meu Pai, nós nos achegamos ao Senhor com humildade de espírito, pedindo que o Senhor nos ensine todas as coisas e tudo aquilo que for necessário para a nossa vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Toda vez que eu faço uma oração e depois que eu abro o olho, tem alguém na sala de espera para entrar aqui na aula. Então vamos lá. Estamos aí mais uma vez em um período de restrição na cidade, por causa do número de aumento de casos, os negócios foram fechados novamente. Uma passagem que tem me acompanhado durante toda essa semana é o texto da Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós não entendemos e visivelmente não é algo bom para a gente, mas a gente precisa confiar na soberania de Deus e na onisciência do Senhor, de que é ruim aparentemente agora, mas isso é Deus preparando algo melhor para a gente no futuro. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tenham isso em mente. Sempre lembrando também que nós somos filhos e nós não fomos destinados a ir. No mais, vamos seguir firme, prossigam na leitura da palavra, terminamos Josué hoje, é uma coisa importante, a leitura constante e padronizada da palavra de Deus nos traz uma segurança, nos traz uma firmeza maior. Amém? Amanhã nós começamos a ler Juízes, sempre lembrando que passamos já pelo Pentateuco, Josué é o primeiro livro histórico do Antigo Testamento, ficaremos um tempo aí vendo livros históricos, até começarmos os livros proféticos, a parte histórica do Antigo Testamento vai até Esther ali, tá? Então permaneçam na leitura. Fazendo esses, como diz o Bibo aí, esses anúncios paroquiais, vamos passar para Efésios 4. Queria ler com vocês Efésios 4, como nós temos lido, do 12 ao 16. Na verdade, eu vou ler do 11 ao 16. E diz o seguinte: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem feito, na medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, isso aqui é Paulo falando, fazendo o seu tratado sobre igreja, e aqui no versículo 11 ele fala sobre os dons ministeriais ou os dons de ascensão, e aí depois ele vem falando o motivo desses dons. E aí o versículo 12 ele vai trazer todos os motivos desses dons, né? Que estão aí os objetivos desses dons, como aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, a partir do versículo 13, Paulo vai falando sobre características de uma igreja verdadeiramente edificada no Senhor, né? A primeira característica, como nós já vimos, foi a maturidade espiritual. A segunda, como nós estávamos falando, eu vou terminar de falar isso, mas como nós estávamos falando na aula passada, é estabilidade espiritual. A terceira característica é seguir a verdade em amor, é uma coisa que eu quero falar muito, que se preciso falar sobre isso, ainda mais nos dias que nós estamos vendo. E a última característica é a característica da cooperação espiritual. Então, nesse contexto de estabilidade, Paulo fala o versículo 14, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Paulo está falando o seguinte: uma igreja que atua nos 5 dons ministeriais, ou seja, naqueles dons lá do versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, uma igreja que atua de fato e vive de fato os dons ministeriais, ela vai ser uma igreja que vai estar verdadeiramente edificada. Sendo uma igreja verdadeiramente edificada, ela vai ser uma comunidade. Aqui, quando eu falo igreja, estou falando de comunidade. Ela vai ser uma comunidade espiritualmente estável. Ou seja, ela não vai ser mais como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Nesse contexto, nós vimos na aula passada, se você não estava, você pode anotar para ver com calma, o texto de 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Isso daqui é Paulo falando no finalzinho da sua vida ao seu filho espiritual Timóteo. Ele está falando sobre cuidado e algo que vai acontecer no tempo do fim, que pessoas não irão aguentar ouvir a pregação do evangelho. Sobre isso, eu não ia abrir esse texto, mas me veio uma coisa aqui na cabeça agora. Abre, por favor, lá 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Sempre lembrando, são as últimas palavras de Paulo. Pouco tempo depois, ele é martirizado. Então, essas são as últimas palavras de uma pessoa que saberia que ia morrer. Então, não são palavras jogadas ao vento, são palavras que têm grande importância. Paulo, quando fala, ele com certeza ele considerou, não tenho mais muito tempo de vida. Se eu fosse morrer daqui a 15 minutos, o que eu falaria? E ele fala, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sei equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É interessante que Paulo vira e fala o seguinte, versículo 3, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A pregação da doutrina, a pregação da sã doutrina, o ensino da sã doutrina, a pregação do evangelho, das boas novas, da palavra de Deus, ela tem um duplo aspecto. E aqui, preste bem atenção nessa parte, se você tem esse desejo de pregar a palavra, se você tem o desejo de compartilhar a palavra. A pregação, ela tem um duplo aspecto. Ela tem um aspecto que nós chamamos de aspecto salvífico, que é um aspecto para a salvação, mas ela também tem um aspecto que é um aspecto ligado ao julgamento. Uma pessoa
Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro isso que eu estou falando. Vamos supor que num culto de domingo, eu esteja pregando e eu faço o apelo lá para saber quem quer aceitar Jesus. E aí vamos supor que nós temos 10 pessoas que não se converteram. 5 pessoas levantam as mãos e recebem a Jesus. As outras 5 pessoas simplesmente não resolvem aceitar a Cristo. E elas morrem. Depois de um tempo, elas morrem. Elas jamais aceitam a Cristo. A minha pregação naquele dia, a pregação da palavra de Deus naquele dia, ela serviu para a salvação daqueles 5 que aceitaram a Cristo, mas ela serviu como marco de julgamento para aqueles 5 que não aceitaram a Cristo. Por quê? Porque essas pessoas não terão desculpa diante do julgamento de Deus. Elas não poderão dizer: Senhor, nós não ouvimos falar da tua mensagem. Senhor, nós não ouvimos falar da pregação do Evangelho. Porque naquele dia eu preguei o Evangelho. Eu preguei a palavra. Isso é uma coisa muito importante quando nós formos compartilhar da palavra de Deus com alguém. Nós compartilhamos porque Romanos 10 vai falar: como crerão se não há quem pregue. Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada para que aquelas pessoas que Deus desejar salvar, ele salve. Mas também a palavra de Deus precisa ser pregada para que aquelas pessoas que não forem salvas tenham um parâmetro de julgamento. Esse parâmetro de julgamento vai ser aquele dia que você sentar e compartilhar do evangelho com aquela pessoa. Essa pessoa não vai ser desculpável. Isso é algo duro, mas é algo que representa a justiça de Deus. Isso revela a soberania de Deus. Isso revela a justiça do Senhor. Deus é um Deus justo. Ele não pode condenar uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, o compartilhar do Evangelho, o ensino do Evangelho, ele tem esse duplo aspecto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e eu vou mostrar outros 2 textos que explicam melhor isso, mas mais para frente. É só porque esse texto também se encaixa nesse aspecto que eu estou falando aqui agora. Então, nós vimos 2 Timóteo, nós estávamos vendo 2 Tessalonicenses 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, a gente vai ler do 1 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Irmãos, acerca da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, aqui ou de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, nós já vimos alguns textos desse aí. O versículo 2 fala sobre a estabilidade, a mesma estabilidade que Paulo vai falar lá em Efésios 4,14. Ele vira e fala no versículo 2, que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Prestem atenção nesse período em que muitas profecias são dadas, principalmente no âmbito da política. Muitas das vezes, essas profecias vêm do Senhor, mas muitas das vezes elas vêm do coração daquela pessoa que fala. Então, nós estamos muito politizados. Isso, por um lado, é uma coisa boa, mas às vezes isso pode haver contaminação. Recentemente, agora nos Estados Unidos, na reeleição
no período da eleição presidencial, né, quando o Trump perdeu para o Biden, para o Joe Biden, muitas e muitas profecias, como Jeremiah Johnson, como Chris Vallotton, como tantos outros homens de Deus, realmente homens do Senhor, eles profetizaram que o Senhor havia dito que o Trump ganharia o segundo turno. Isso de fato não aconteceu. Isso não aconteceu de maneira aberta. Não existiu fraude, não existiu nenhum tipo de problema no sistema eleitoral americano, apesar de haver várias falhas naquele sistema. Nada disso aconteceu. E de fato o Trump não foi reeleito. Isso significa que aquela profecia não foi uma profecia apurada. Agora, quer dizer que os homens do Senhor deixaram de ser homens do Senhor? Não. Quer dizer que aquela profecia não veio do Senhor. E tudo bem. Homens de Deus foram publicamente, reconheceram o seu erro da profecia e se desculparam. O Jeremiah Johnson, por exemplo, ele veio publicamente, fez um pedido de desculpas e falou, olha, errei, não ouvi do Senhor, mas nem por isso eu deixo de ser um profeta de Deus. Corretíssimo, o cara fez certo. O Chris Vallotton fez isso de início, depois retirou o pedido de desculpa, falou que ia esperar novamente, e depois eu não soube de nenhum pedido de desculpa dele. Agora, é o tipo de coisa que a gente precisa ouvir do Senhor. Então, quando tiver uma profecia, alguém falando, olha, alguém disse que viu, que não sei das quantas, tudo bem, receba aquela profecia, ore por aquilo, mas não mude de curso. Não mude aquilo que a Bíblia diz para você fazer. E aí vem o versículo 3. Flávia, vai. Só uma dúvida aqui dessa parte que você está lendo em 2 Tessalonicenses, no versículo 11, quando fala assim, por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. No caso aqui, Deus fala aqui que o poder do erro, que o erro vem de Satanás, não é isso? Então, quando envia o poder do erro, Satanás ele está nas mãos de Deus. Satanás também ele age a favor, no caso não a favor de Deus, é Deus que interfere no agir. Ele age em prol do plano de Deus. Então, Satanás também está nas mãos de Deus, no caso. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo, pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Esse aqui, filho, esse ímpio, né, o filho da perdição, ele é o anticristo. Então, esse texto diz que existe algo que detém a revelação do anticristo, o manifestar do anticristo. Esse algo é o próprio Deus. Mas vai chegar uma hora que diz o versículo 7, pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado. Então, quando Deus sair do caminho e permitir que o anticristo se revele, ele então, vai acontecer o versículo 8. Então o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Que é exatamente, anotem aí se vocês quiserem ler depois com calma, é exatamente o texto de Isaías 11:3, que é uma profecia que fala sobre o reinado davídico apontando para Jesus, Isaías 11:3, e é muito parecido com o que diz Apocalipse 19:15, que vai falar que quando Jesus vier para governar, de fato ele desce no Monte das Oliveiras, os santos junto com ele, para batalhar contra os exércitos do anticristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus irá matar os seus inimigos com uma espada que sai da sua boca. Então, assim, isso aqui mostra que até mesmo Satanás obedece aos planos de Deus, com certeza. Ok? Então, aí nós vimos o versículo 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e nesse contexto nós vimos Daniel 7:25, tá, Diego? Depois você anota aí, Daniel 7:25, vai falar bastante sobre essa questão das profecias. Clara Michele me perguntou sobre o texto em Apocalipse, é Apocalipse 19:15, que é o texto que vai falar sobre as bodas do Cordeiro. Na verdade, esse texto vai falar sobre o arrebatamento da igreja, o momento que nós iremos casar com o Senhor Jesus nos ares, e logo depois nós retornaremos para a terra com ele, e ele destrói por completo o exército do inimigo. Apocalipse 19 é interessante de ler com a profecia de Zacarias, eu não me lembro agora qual é o capítulo da profecia de Zacarias,
mas é interessante ler com a profecia de Zacarias, que fala que quando Jerusalém estiver cercada e prestes a ser tomada, o Senhor Jesus volta. Mas isso é um outro assunto. E aí o versículo 4, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Abre, por favor, marca 2 Tessalonicenses, mas abre, por favor, 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2, nós vamos ler o versículo 18 e o 22. 1 João 2, 18 e 22. 1 João 2, 18 e 22. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Olha que interessante que João fala. O anticristo está vindo, mas já se levantaram vários anticristos. O que isso significa? Significa que esses anticristos são como se fosse o anticristo mesmo que vai vir antes do período do fim? Não. São pessoas que se manifestam, são pessoas que falam, são pessoas que agem sob a influência do espírito do anticristo. E o que é esse espírito do anticristo? Tudo que se opõe a Deus. Tudo que se opõe à pregação do evangelho. Tudo que se opõe aos princípios do Senhor. Tudo aquilo que é importante para Deus não vai ser importante para o espírito do anticristo. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse nega o Pai e o Filho. Então, toda vez que nasce, que surge novamente uma doutrina negando a Trindade, essa pessoa que nega a Trindade, ela está sob a influência do espírito do anticristo. Abre, por favor, a sua Bíblia aí no 1 João, capítulo 4, versículo 3. 1 João 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, ainda que o anticristo não tenha se manifestado, ele já está no mundo. Ele já está atuando. Volta, por favor, para 2 Tessalonicenses. Mais uma vez, nós sabemos que isso irá se intensificar no tempo do fim, ok? Essa atuação do espírito do anticristo, isso já vem acontecendo, nós já estamos vendo. É por isso que é fundamental que a igreja seja uma igreja estável espiritualmente. Do contrário, nós seremos suscetíveis à atuação desse espírito. 2 Tessalonicenses 2, versículo 5. Não vos lembrais do que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis que o que detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Vamos fazer uma pausa aqui? Abre, por favor, Isaías 11. Eu falei agora há pouco, né? Está com tempo? Abre aí Isaías 11. Isaías 11, versículo 3. Vamos ler a partir do 1. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Muito parecido com o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos. E ele se inspirará, Jesus, ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A mesma coisa do que diz lá 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que quando o anticristo se manifestar, ele vai ser derrotado pelo Senhor com o sopro da sua boca. Versículo 5. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. Abre, por favor, Apocalipse 19. Também falei agora há pouco. Apocalipse 19. Tem uns textos que são tão fortes, eu não sei se vocês têm disso,
mas tem uns textos que são tão fortes que às vezes eu me pego, lembro, Isaías 19, às vezes Apocalipse 19, às vezes eu me pego lendo e sabe, é um texto, eu não sei explicar para vocês direito a sensação que eu tenho, mas parece é como se eu fosse lendo e gritando o texto ao mesmo tempo dentro de mim, assim, de tão forte que o negócio sabe? Apocalipse 19, versículo 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Olha como é que isso é forte. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha como é que isso é punk. A sensação que eu tenho é como se eu lesse o texto com a mão e gritando, porque é um texto muito, muito interessante e muito forte ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho a sensação quando eu leio Salmos também. Versículo 15. É só viagem da minha cabeça. Versículo 15. Deixa eu fechar essa imagem que está aberta na minha tela. Isso. Versículo 15. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Muito, uma mesma coisa que diz em Isaías 11:3 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Então, quando Paulo fala de 2 Tessalonicenses, ele está falando sobre o anticristo e como Jesus irá derrotar o anticristo quando ele vier. Versículo 11, 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Agora, olha o versículo, é aquilo que eu estava falando sobre o duplo aspecto da pregação. Olha o que diz o versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Agora, para uma pessoa não crer na verdade, ela precisa primeiro ouvir a verdade. Ela ouve a verdade e ela não crê na verdade. Da mesma maneira que a pessoa ouve a verdade, algumas, e creem na verdade. Com esse texto em mente, abre, por favor, João 12. Evangelho de João. João 12. Acho que é João 12. João 12, versículo 47. Olha como é que isso é forte. João 12, versículo 47. Depois a gente vai ler Romanos 10. Reparou uma coisa? Eu peguei um texto de 2 Tessalonicenses 2:8, que é o que fala que Jesus irá destruir os seus inimigos com o sopro da sua boca. E aí depois nós lemos Isaías 11, e depois nós lemos Apocalipse 19. Já repararam que a gente sempre faz isso quando a gente estuda? Por quê? Isso é uma regra básica de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então ela nunca é contraditória. Ela pode, às vezes, ter um fragmento de revelação em um texto, e às vezes o complemento desse texto vai estar em um outro livro completamente diferente e completamente distante. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, estou usando agora lá para explicar 2 Tessalonicenses 11:12, o texto de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Olha aqui Jesus falando. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo nesse momento. Jesus virá como justo juiz. Versículo 48. Em parte, vou explicar isso melhor.
48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem seu juiz. Qual é esse juiz? A palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Lembra que eu falei agora há pouco no início que a palavra e a pregação do evangelho ela tem duplo aspecto, ela tem um aspecto para salvação, um aspecto salvífico, e ela vai ter um aspecto para julgamento e para juízo. A pessoa que ouve a minha pregação e obedece o chamado do Senhor e crê na verdade do evangelho, ela foi salva, ela será salva. A pessoa que ouve a pregação, a minha pregação, né, a pregação do evangelho, da palavra de Deus, e não acredita na verdade, ela será julgada e ela será condenada. O parâmetro para aquela condenação foi a minha pregação naquele dia em que ela estava me ouvindo. E é exatamente isso que Jesus fala no finalzinho do versículo 48. Quem é o juiz dessa pessoa? Aqui Jesus fala que não é nem ele pessoa, é a palavra dele, apesar de que ele é a própria palavra encarnada, né? E ele é o justo juiz. Mas ele vira e fala assim, não sou eu, mas é a minha palavra. E é o que diz, a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. É por isso que a pregação do evangelho é algo tão sério, é algo tão violento, é algo tão intenso. Ela serve tanto para a salvação como para a condenação. Abre, por favor, sua Bíblia em Romanos 10. Eu tenho 5 minutos. Abre, por favor, sua Bíblia em Romanos 10. Texto conhecido, o pastor Marcos pregou parte dele naquele culto dos evangelistas lá, um culto evangelístico. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, muito conhecido, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, ou pela pregação do evangelho de Cristo. Versículo 18. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. O que está sendo dito aqui? Será que não ouviram? Claro que sim. Mas e as pessoas que não se converteram? Será que elas não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Essas pessoas não ouviram, essas pessoas ouviram, mas não obedeceram ao chamado de Deus. Essas pessoas serão julgadas e essas pessoas serão condenadas. O juiz dessas pessoas vai ser a pregação do evangelho, como Jesus falou lá em João, como nós lemos. O juiz dessa pessoa é a própria pregação da palavra, João 12, versículo 48. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela tem essa dupla função. Viu, Diego? Então, quando nós temos aí a questão do culto evangelístico, quando nós temos o culto coletivo de quarta-feira, como nós temos o culto coletivo de domingo, a pregação ela vai ter sempre essas duas palavras, esses dois aspectos. É por isso que é importante que ela seja pregada. Qual é o grande argumento? Na minha opinião, é um argumento furado, mas assim, qual é o grande argumento das pessoas quando elas vão se opor a essa questão da salvação por predestinação, né? O que, enfim, usualmente e porcamente é conhecido aí como calvinismo e tudo mais, em termos de soterologia. O que as pessoas falam? Ah, não, mas então se Deus escolheu quem ele vai salvar, então não é necessário que pregue. Claro que é necessário que pregue. É necessário que pregue para aquelas pessoas que irão ser salvas, para que elas possam ouvir o evangelho naquele dia e responderem ao chamado do Espírito Santo. Mas também é necessário que o evangelho seja pregado para aquela pessoa que não vai ser salva. Por quê? Porque é isso que Jesus fala lá em João, no versículo 48 que nós lemos. O juiz dessa pessoa vai ser a própria palavra sendo pregada. Ela não vai poder dizer, Senhor, eu não ouvi do evangelho. Não me foi compartilhado. Eu não conhecia. Então, a pregação do evangelho, ela precisa ser feita, como Paulo fala lá em 2 Timóteo, que nós lemos, 2 Timóteo 4. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Insista na pregação do evangelho.
faz a obra de um bom evangelista. Amém? Dúvidas? Ninguém? Fala. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu te falar, isso tem a ver com aquela parte que fala que Jesus vai voltar quando todos tiverem ouvido a palavra dele. Blá, blá. Eu acredito que quando tem esse texto, né? Eu acredito que esse texto fala sobre quando todos os povos tiverem ouvido a palavra de Deus. Eu acredito que isso fala sobre alcance, mas alcance étnico, são alcance dos povos mesmo. Não é talvez individualmente, mas é alcance de grupos étnicos. Todo mundo vai precisar ouvir. Hoje em dia se fala muito da janela verde, que são os povos que vivem em floresta, tribos, esse tipo de coisa. Essas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Entendi. Michele achou que soterologia era o cara solteiro que estuda teologia. Não, soterologia é o estudo da salvação, é a doutrina Vocês da são salvação. palavras difíceis. Mas estou ensinando vocês precisam aprender. Eu tenho menos de soterologia? Soterologia é o estudo da doutrina, a parte da teologia que estuda a salvação. Soterologia está ligada à salvação, é a palavra em grego. Ok? Tem que ensinar, gente. Vocês têm que aprender. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma aula, então eu ensino. O Michele ia ficar a vida toda achando que era solteiro que estuda teologia. Não. Eu tenho menos de um minuto, Por isso que gente. quem nasce